O estacionamento rotativo digital chegou como um avanço na ultrapassada folhinha de papel da faixa nobre. Contudo, a implantação do sistema acabou gerando dúvidas acima do projetado e do que estava previsto pela Prefeitura. Agora, à frente do empreendimento público, encontra-se o empresário Paulo Kobchina, que assumiu recentemente o cargo de diretor-geral interino da Companhia Municipal de Urbanismo, a Comur, e é o entrevistado de hoje do domínio público. Prazer tê-lo aqui conosco. O senhor, que já é bem conhecido na política hamburguense, boa tarde. Muito boa tarde, Jaime. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores desse canal que há muito tempo já está trabalhando para a nossa comunidade no sentido de informar as coisas que passam pela Câmara de Vereadores, as sessões da Câmara de Vereadores, que hoje tem esse canal para ter um acompanhamento. E muito prazer e muito obrigado pelo convite, e muito prazer em estar aqui nesta tarde e à disposição de vocês para os esclarecimentos que forem necessários. Eu queria começar com uma colocação do meu colega jornalista, né, Martin Berendt, que ele fez uma referência ao senhor para justamente essa questão desse imbróglio aí, o senhor ser conhecido como Coringa, né? Ele usou o termo Coringa, né, da prefeita ou da administração pública. Por que isso? Olha, talvez foi uma gentileza muito grande do Martin. Também nos conhecemos há muito tempo, principalmente o pai do Martin Berendt, é muito meu amigo e com quem eu tenho um relacionamento muito próximo. Talvez o termo mais correto seja bombeiro. Sim, eu também estava escrito Coringa, bombeiro, ele usou esses termos, né? Sim. Chamado pela senhora prefeita, neste momento aí, um pouco de ebulição. Mas a gente vai trabalhar para, se for um incêndio, vai trabalhar para debelar o incêndio. Sim. Isso nós estamos já trabalhando desde a sexta-feira. A senhora prefeita me convidou na quinta-feira. Né? Na quinta-feira da semana passada. Da quinta-feira da semana passada, ela me ligou, comentou a situação toda que estava acontecendo com o rotativo digital. O Maurício, que além de ser um filiado do meu partido, além de ser um companheiro de partido, é um baita de um sujeito. Eu gosto muito do Maurício, um cara ponderado, tranquilo para o dia a dia, mas em férias. E esta situação em férias, a senhora prefeita, então, pediu que eu assumisse interinamente esse cargo. E isso aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo, por volta de 12 horas e 30 minutos, quando ela me ligou, eu pedi um tempo, porque eu tinha que falar com muita gente, inclusive com o Maurício. Eu precisava falar com o Maurício, precisava falar com o presidente do meu partido, e acabei dando a resposta para a senhora prefeita. Falei com o vereador Gerson Petef, com o vereador Luz, com o vereador Raul Castro. Todos esses contatos se faziam necessários. Eu não consegui falar com o vereador Raul Castro. Estava em viagem, o Maurício estava em local que não tinha internet, então também com o Maurício, eu só consegui falar com o Maurício na sexta-feira, no dia seguinte. Dei o ok para a senhora prefeita na quinta-feira por volta de 19 horas e às 7h55 me apresentei na Comur. Evidentemente que era extraoficial a minha chegada na Comur naquele momento, porque tem um rito, um procedimento todo para ser feito. Foi chamada Foi bem às pressas, né? Tudo às pressas. Sim. E teve que ser chamada uma assembleia extraordinária do Conselho Deliberativo da Comur, que tinha que aprovar o meu nome. Sim. Isso aconteceu às 11 horas da manhã de sexta-feira. E aí sim eu pude me apresentar oficialmente para os funcionários da Comur, e já no sábado de manhã, eu me apresentei para os monitores aqui
na sede, na outra sede que tem a Comur, na Júlio de Castilhos, e disse para eles, eu quero um boné da Comur e nós vamos sair juntos. A partir das 9 horas da manhã de sábado, saímos juntos pelas ruas de Novo Hamburgo, falando com os comerciantes, falando com os nossos clientes, que são os usuários do sistema, e disse para eles, olha, a partir de agora vocês não vão ser mais xingados, agora vai ser eu. Sim, né? sim. O senhor pôs, como a gente diz, a cara a tapa. Exatamente isso. Sim. E caminhamos das 9 à 1 da tarde, que é Sim. o horário do funcionamento de sábado. O senhor foi tirar a febre. A né? febre, exatamente isso. E antes disso, já na sexta-feira, a partir da aprovação do meu nome, eu marquei com as 3 entidades de classe. Na tarde de sábado, visitei, na tarde de sexta-feira, visitei as 3 as entidades de classe, a CI, Sindilojas e CDL. Sim. 2 delas eu passei pela presidência, tanto da CI, NH, como do Sindilojas, passei pela presidência dessas 2 entidades de classe. Sim, é importante destacar também que o senhor tem esse perfil, né? O senhor é uma pessoa pública, que trabalhou já na administração pública, foi nosso vereador também, e tem esse perfil também de empresário, ou seja, na área de comércio, não é isso? Área de comércio, durante 55 anos eu esfreguei o umbigo em balcão. Puxa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, justamente quem tem a capacidade de ter esse diálogo, essa interação entre esses, né, os comerciantes que estão realmente apresentando uma certa problemática com relação à clientela, que o estacionamento rotativo ele veio porque já se clamava por uma necessidade de uma melhoria, né, no sistema de estacionamento, até porque a gente costumava ouvir que diziam as pessoas ficam ali horas, o dia inteiro estacionado, então havia uma dificuldade porque de rotativo basicamente ele não tinha nada, né? E o controle eletrônico facilita esse trabalho. Mas o que quando o senhor chegou a partir do convite, como é que o senhor identificou os problemas que surgiram a partir então da implantação do rotativo digital? O problema, a quantidade de problemas que nós tivemos que enfrentar, e a bem da verdade, muitas coisas já estavam em andamento, capitaneadas pelo Maurício. Sim. A gente ouvindo a população, ouvindo os empresários do comércio, os comerciantes, a gente viu que mais coisas precisariam ser feitas e principalmente acelerar este processo. Porque nós vínhamos de um sistema que foi implantado em 2001. Que era folhinha. Exatamente. 2001, lá se vão 22 anos, sempre no mesmo preço, R$1. Sim. Então não dá para reclamar agora dos 2,40 e do 1,20 para as áreas verdes e a área... Isso, a área verde e a área azul, 2,40 na azul, 1,20 na área verde. Porque se nós formos colocar qualquer índice em cima do R$1, seguramente nós vamos ter, nesses 22 anos, nós vamos ter um valor bem maior do que os 2,40. Com certeza o dobro dos 2,40. Pois muito bem. Mas outras coisas estavam chamando muita atenção a partir do momento que a gente conversou com os comerciantes. Né? E estas coisas que de fácil solução, até de solução imediata. Como, por exemplo, carga e descarga em Novo Hamburgo, das 8 às 9 da manhã. Penalizar os motoristas de caminhões, de combis ou de vans que são transportadores, nesses R$24 na Zona Azul. Sim. E R$12 na Zona Verde, é uma penalidade muito grande. Fácil solução. Sim. E isso nós fizemos imediatamente.
Sim. Tá? A partir da segunda-feira, os nossos monitores, e principalmente o carro, o veículo que faz a leitura das placas, naquela zona de carga e descarga, na zona de carga e descarga, as placas desses veículos até as 9 da manhã não eram mais captadas. Sim. É a primeira bronca rápida, né? Rápida e simples de fazer, né? Que não precisa passar por ninguém. Né? A outra grande dificuldade era os postos de venda e de ensinamento do aplicativo. Dois postos, na Canelones e na Júlio de Castilhos. A partir de segunda-feira, outros 2 postos já começaram a funcionar. Um na esquina da Lime Silva com Pedro Adams Filho, um guarda-sol, mesa, 2 cadeiras. Uma cadeira para o nosso cliente e uma cadeira para o monitor. O monitor passou a ensinar o funcionamento, passou a vender naquele local, então os lojistas podiam indicar, tem um posto de venda ali, além dos 25 postos de venda do comércio. Lojas que vendem o tempo necessário, meia hora, 1 hora, até 3 horas, que é o tempo máximo permitido, e também para baixar o aplicativo. Claro que para as lojas esse ensinamento é muito mais complicado porque eles têm os clientes deles para atender. Sim. Então esse ensinamento teria que partir do nosso povo. Pois bem, a outra coisa bastante singela nisso tudo, nós não conseguimos enxergar os monitores na rua. Não é para menos. Uma camisa azul, um boné azul, que é o uso comum nosso. Hoje aqui, nós dois não estamos de azul, mas se nós olharmos... Nós temos tons de azul, né? Estamos de azul. Mas se nós olharmos aquele moço lá... A jovem guarda do MDB que se faz presente? Pois é. A nossa claque que está aqui, sim, né? Sem dúvida. Representantes do vereador Inspetor Luz e do Gerson Petef. Exatamente. Pois bem, agora eles vão ter uma visualização bastante grande. Vai ser um colete azul limão, forte, que nós vamos enxergar eles à distância. Né? Como também nós vamos ter na frente das lojas que vendem, dos pontos de vendem, um wind banner da mesma cor, verde limão, indicando, com uma seta indicando o estabelecimento que vende. E já com QR Code também? Já, com QR Code também. Não, o QR Code vai estar no wind banner nos pontos fixos nossos, sim, que é Praça 20 de Setembro e Praça do Imigrante. Hoje está entrando um terceiro posto. Então nós vamos estar com 5 postos só nossos. Sim. 5 postos só nossos. Só da Comur. O que está entrando hoje é na Praça Punta del Este, em frente ao shopping. Então, e vai entrar ainda um 6º posto na esquina da 1º de Março com Marcílio Dias. 1º de Março com Marcílio, não. Bento Gonçalves com Marcílio Dias. Então nós vamos ter, a partir já da semana que vem, 6 postos nossos da Comur. Mas aí nós chegamos num outro gargalo. Quando foi concebido o rotativo digital, a necessidade de monitores, 25. Nós estávamos, até segunda-feira, com 15. A secretária Roberta, me ouvindo, me disse, vou te dar mais 3. Eu disse, secretária, eu preciso um pouco mais, eu preciso de 5 na arrancada. Diz ela assim para mim, então eu te dou 6. Então, de 15, nós já estamos com 21.
Estamos agora com 21? Não, nós temos que chamar do concurso. Sim. Então, 3 já foram chamados, 3 já estão trabalhando. Sim, o concurso acontece... Não. Já chamar, sim, já estou chamando. Houve um chamamento essa semana, inclusive. Sim, porque tem concursados Sim. esperando o chamamento. Sim. Então, mas nós tínhamos que ter autorização da Secretaria de Administração para fazer isso. Ah, sim, claro. Certo? Então, a secretária impacto, Roberta permitiu que nós chamássemos 6. Então, nós estamos passando de 15 monitores para 21 monitores. Sim, é um número considerável, né? E Melhora, outras- né? Ainda não é o ideal, seriam 25 de acordo com o planejamento. E nessas andanças todas, porque eu também estou visitando lojas, ontem eu fiz mais 3 visitas em lojas. Sim. E continuo visitando entidades de classe. Eu recebi a visita da ACI, recebi a visita do Pensando, de Novo Hamburgo, fiz mais uma reunião no Cindy Lojas. Está dando aliás, no entrevista CDL. para todos os veículos Sim, possíveis e imagináveis, né, diretor? Sim. E sempre pedindo ajuda. Eu preciso ser ajudado. Sim. Com críticas e sugestões. Sim. Com críticas e sugestões, com sugestões e críticas. Nós não podemos nos fechar para uma realidade. Sim. Diretor, nas suas andanças, conversando com o empresariado, que o senhor conhece muito bem, quais foram os principais problemas que eles apresentaram com relação a essa nova sistemática? Eles acham que é muito complicado o aplicativo, principalmente para as pessoas mais idosas, né, com idade mais avançada. Nós concordamos e por isso os nossos postos de ajuda para baixar o aplicativo, não enxergarem os monitores na rua. Né? Como é que faz as pessoas de fora? Chegou a ter um dos, que foi até conselheiro da Comur, o que mais me chama a atenção é a desinformação. E essa culpa é nossa. Sim. Essa culpa é nossa. Nós temos que trabalhar muito, muito a informação. Né? Porque quando um conselheiro que foi conselheiro da Comur diz para mim, mas por que não pode pagar em dinheiro? Eu disse, pode sim. Pode pagar em dinheiro. Para o monitor, inclusive. Sim. Não tem nenhum problema. Porque ele faz o crédito direto no sistema. Isso é uma informação que não se tinha. Achávamos que era só através do aplicativo. Não, pode pagar direto. Justamente por isso. Vamos para um caso específico. E o senhor relatou que era de Porto Alegre. Sim. Continua sendo de Porto Alegre, o senhor vem a Novo Hamburgo para resolver algum problema que pode levar entre meia hora e 1 hora. Vamos lá. E aí o senhor tem que baixar um aplicativo que arranca com R$20 de crédito. O que o senhor vai fazer com o excedente desse crédito se o senhor vai voltar a Novo Hamburgo não sabe quanto? Exato. Por isso o monitor pode vender essa meia hora ou 1 hora. Sim. Né? Essa é uma informação que em poucos lugares eu vi. Pois é. Então, agora nós vamos tentar. Até porque, por exemplo, alguém vende, como o senhor disse, de Porto Alegre, o celular acabou a bateria. Estou sem bateria. E daí? E aí? O que eu faço? Então tem que ter um monitor por perto, para ele poder comprar E o esse lojista também pode vender o crédito, Pode né? também. Como o senhor falou, Pode também. Ele pode vender meia hora, 1 hora, Sim. com O sistema tá 2 horas até 3 horas no seu limite. Sim. Né? Então, são muitas as coisas que nós vamos modificar. Tem umas que dependem de decreto. Sim. Tá? Então, nós trabalhamos em cima de um novo decreto e, evidentemente, que nós temos que aguardar a senhora prefeita analisar com seus técnicos e nos dizer se aquilo que nós estamos propondo, além do que a gente pode Executar com o que tem no hoje. dia a né? dia, Sim, com o que tem hoje. se ela assinar o decreto, dizer, se ela concordar com as coisas que nós estamos propondo e sair o decreto, bom, nós já teremos uma outra
visão do estacionamento rotativo digital de Novo Hamburgo. E é para isso que o senhor foi chamado. O senhor veio não apenas para executar ordens, mas sim propor melhorias no funcionamento de um produto, né, vamos dizer assim, um empreendimento público que está trazendo alguns transtornos para a comunidade. Exatamente isso. Então, essas melhorias nós estamos dizendo para a população, nós estamos dizendo para os clientes do sistema, nós estamos dizendo para os lojistas que até o Carnaval vai ter uma outra cara a tudo isso. Esse é o prazo que nós estamos pedindo nesse momento, até o Carnaval. Que não é muito tempo, o Carnaval está ali na porta já. Houve uma crítica muito grande, porque a implantação do rotativo digital, valendo, foi a partir de novembro. Houve um período de adaptação e tudo. Mas nós estamos ainda em processo de recuperação da pandemia. E o comerciante chegou em dezembro e teve dificuldade justamente de entender essa sistemática. Ele está querendo vender, trazer pessoas para o seu comércio e veio junto um novo elemento, que foi o estacionamento rotativo digital. E muitos, inclusive eu fui testemunha, né? Porque eu estive numa ótica e falei, tá pouco movimento aqui, o que está acontecendo? Era período de Natal. E a proprietária me disse que estavam tendo dificuldade com justamente o estacionamento. E ela relatou isso. O senhor não estava trabalhando nesse período, mas esse é um relato de quem estava lá na ponta enfrentando isso. Talvez houve um problema de cálculo ali, de implantação, no período pré-natal. Crítico é o mês de dezembro. Nós vamos deixar isso bem claro. Só que não houve aplicação da TPU, dos 24 e dos 12 reais. Sim, não haveria multa no caso. Não houve. Foi um período complicado fazer isso em dezembro? Sim, todos nós concordamos. Mas também não houve uma fiscalização rigorosa e intensiva. Sim. Não houve. Mas justamente, acho que a falta de informação, as pessoas até que não sabiam nem que se iam ou não ser multadas. Ou seja, ficou aquela coisa no ar. Isso. O que nós temos que evitar é a palavra multa para essa taxa. Sim. Que é alta, aí eu concordo, ela é alta. Mas também isso já tem uma sugestão que tem que ser por decreto e nós só podemos falar nela depois de decretar. Claro. Sim. Mas também isso vai ter solução. Sim. Começou mesmo a partir de janeiro. Valendo, né? Para valer. Sim. E aí, sim, o Sindicato de Lojas fez uma pesquisa com 200, eu não me lembro o número exato, com 200 e poucos lojistas, 230, 240 lojistas. E essa pesquisa vem para a rua dizendo o seguinte: 77% da falta de movimento do mês de janeiro é culpa do rotativo digital. Eles chegaram a essa conclusão? Sim, isso está escrito. Sim. Isso está escrito. Bom, eu respeito a pesquisa, mas eu contesto a pesquisa. Democraticamente eu posso fazer isso. Por que eu contesto? Qual é o parâmetro para fazer isso? Compararam janeiro com dezembro? Não vale. Não pode, né? Não vale. Por quê? Dezembro é a principal data do comércio brasileiro. Sim. Depois vem Dia das Mães e depois vem Páscoa. Sim. Essas são as três Nós pais melhores. ficamos... Sim, o pai tem o Dia dos Namorados, que é forte também. Sim. Tá? Mas aí se comparasse o janeiro com janeiro 2023 com janeiro 2022, sim, nós vamos ter outra referência. Sim. Agora, com esses meus 55 anos de prática, para um tipo de atividade, não vale o que eu vou dizer, mas janeiro e fevereiro para o comércio dá mal e mal para pagar as contas. Sim. Por quê? A pesquisa levou em consideração qual o percentual da população
hamburguense que está ou no litoral gaúcho, ou no litoral catarinense, ou viajando o Brasil afora? Não levou. Nós não temos esse percentual. O Cid Lojas não tem, o Jaime não tem, eu não tenho e os lojistas também não têm. Então, nós não temos. Um outro fator que é, olha, líquido e certo. Chuva e calor excessivo, ninguém sai para a rua. Afasta, sem dúvida nenhuma. Afasta, sempre afastou. Nós estamos Desde que o mundo é mundo, sempre afastou. E calor intenso em janeiro. Pois é. Então tem todas essas variantes aí que a pesquisa não levou em consideração. Até porque a pesquisa é empírica. Ela não é científica, ela não foi feita cientificamente. E aí, claro, vou continuar respeitando. Porque é um balizador também, tem que ser usado como um balizador. Então... traz elementos para serem apreciados e avaliados até por muito mais importante que os 77% é a informação que vem junto. Falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. As dificuldades que o usuário está tendo, que o lojista está apresentando. Isso mesmo. Isso sim, isso é muito interessante. Isso traz elementos, subsídios para vocês, para tomada de decisão. Mais uma coisa que já está estabelecida. A identificação da área azul e da área verde. Nós podemos botar uma placa na frente de cada box, azul ou verde? Não podemos, ia poluir demais. Sim. Canoas, e eu vi isso, eu tenho aí o aplicativo de Canoas com as fotos, pintar o cordão da calçada de azul. Era o que eu queria. Me olharam, o nosso pessoal me olhou e disse assim, mas tu passou pelo Detran. As cores permitidas é o branco e o amarelo. É verdade. Como fazer isso? Isso foi uma discussão de um bom tempo para chegar alguém e disse, olha... No aplicativo? Não, no chão. No chão? No chão. Tá? Um retângulo azul e um retângulo verde. Que automaticamente, quando o condutor está entrando na vaga, ele vai ver. Ele vai ver o número lá na frente e vai ver esse retângulo pintado de azul ou verde. No chão? No chão, no asfalto. No asfalto? No asfalto, sim. Ele vai ver isso. É como se fosse um carimbo que demarcasse o lugar. Perfeito. Bem observado. Olha, vai estar identificado também. Preço, essa discussão do preço. Eu já disse aqui que os 24 e os 12 é bastante salgado. Pois bem, mas 1,20 na área verde e 2,40 na azul não está totalmente fora. Absolutamente não. Que nós, nas pesquisas todas feitas, está dentro de uma realidade dos outros municípios. Está muito inferior dos privativos. A média dos privativos hoje é R$ 8,00 a hora. Bom, é uma realidade. Isso realidade. A gente não vai fugir. A gente estaciona, vem de carro, estaciona e vai pagar alguma coisa. E o que a gente sentiu quando conversa com os lojistas? Que era muito usual o estacionamento, na forma antiga, ser usado pelo proprietário da loja e pelos seus funcionários, que ficavam o dia inteiro. O que a gente pode perceber, então? Que a partir do uso da vaga pelo lojista e pelo funcionário, havia uma restrição na rotatividade, porque, afinal, a ideia de um estacionamento rotativo é permitir que outras pessoas possam usar e acessar estacionamento, sem a vaga ficar ali perpétua, sendo usada permanentemente por alguém que esteja trabalhando. Observações que fazem. O centro da cidade está vazio. Bom, mas é para estar mesmo. Não é? É para ser usado e sair, usado e sair, usado e sair.
para ter vaga, porque Exato. até 2 meses atrás não tinha isso, não tinha vagas. Sim. Dava 1, 2, 3 voltas nas quadras e acabavam não encontrando um estacionamento. Eu já passei por isso. Pois é. E hoje está mais fácil. sem Outra dúvida. argumentação. Olha só o tipo de argumentação. Os clientes estão fugindo para cidades vizinhas. Cliente que me relatou que foi comprar em Estância Velha. Opa, com o preço que está a gasolina? O que é mais barato, ir à Estância Velha ou pagar R$ 2,40 por 1 hora? Sim. Né? Sim. Ah, não, mas estão indo para outros pontos comerciais da nossa cidade. Isso eu concordo. Mas nós estamos recebendo pedidos para implantação do rotativo digital, por exemplo, na Maurício Cardoso. Na Maurício. Na Maurício Cardoso. Sim. Tá? Na General Osório. Sim. Tem um abaixo-assinado liderado por um lojista que pede na General Osório. Na General Osório? Sim. Puxa vida. Sim. Que tem dali da Escola Santa Catarina até Adalto Filho, né? Adalto Filho, né? Sim. Ali está merecendo, sim, um estudo aprofundado. Mas quando os lojistas ficam sabendo que a periferia tem que ser estudada, a periferia são as transversais. Tá? Sim. Isso também tem que ser estudado. Sim. Então, nós pretendemos aumentar à medida do possível? Sim, mas com estudos científicos para que isto na hora da implantação não cause outros problemas do usuários de toda a região. E até porque tem moradores também, a gente está falando de circulação de pessoas que vivem, que moram, então se jogar numa via, o pessoal vai querer pôr nas periféricas, transversais, e aí atrapalha o fluxo dessas ruas que não tem hoje tanto movimento. E nós não podemos prejudicar a mobilidade urbana. Sim. Isso aí é fundamental. Sim. Eu quero deixar o espaço para suas conclusões finais. A gente está com um bom tempo aí o programa. Acho que foi esclarecedor. A gente está trazendo elementos importantíssimos, inclusive que eu, como usuário também da cidade, estou recebendo em primeira mão, porque, como eu falei, eu não tenho algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, que dava para adquirir o crédito junto a um lojista ou com um monitor. Sim, pode. Acho que isso foi fundamental. Então, eu queria alguma coisa que eu não tenha abordado aqui, até pelo tempo também, que o senhor está frente à pasta. Pouco tempo. Pouquíssimo, só está uma semana, né? Uma semana. Hoje faz exatamente uma semana. Né, fico satisfeito em tê-lo aqui conosco para justamente um momento tão importante para a cidade, um novo sistema sendo colocado aí que trouxe de certa forma, uma revolução, porque a gente saiu do papelzinho, não passou pelos totens e já viemos para a era do aplicativo, ou seja, a gente saiu de uma situação que era muito antiquada, limitada, óbvio, né? E surgiu agora pelos aplicativos, coisas que estão sendo usadas nas principais cidades. É verdade. Essa é uma outra realidade. Tem muita gente nos questionando por que não foi implantado o sistema daquele... Dos totens, né? Isso. Isso já passou também o tempo. Muitas cidades, e eu vou citar aqui Caxias do Sul, está migrando para esse mesmo sistema. Sim. E o que se diz a respeito disso? Primeiro, hoje um aparelho daqueles custa R$21 mil, aquele de botar moeda. Sim. R$21 mil. Ah, mas dá para terceirizar? Sim, dá para terceirizar. Sabe qual é a margem que deixa para a municipalidade? Deixaria para a Comur, por exemplo? 15%. Sim. E o trabalho continua sendo nosso. Sim. Né? E isso, quando surgiu essa ideia, né, eu vou lhe dizer que eu achei muito interessante, porque eu conheci esse sistema em outras cidades. São Paulo funciona assim.
E claro que qualquer ideia contrária, se não fosse essa, embora essa ainda é uma evolução que a gente está tentando tornar isso mais palatável para o contribuinte, para o comerciante, ela é o que tem de mais moderno. Sim. Ou seja, não daria para ir para o sistema dessas máquinas, desses totens. Isso seria um retrocesso. Sim. Sim. Então a gente avançou, a gente saiu da idade da pedra para direto para o computador, para informar, para a internet, web das coisas. Então houve uma evolução muito grande. Claro que isso tudo causa impacto. A gente está falando de 2 meses de uso. Sim. Então a questão cultural ela pesa muito. E a resistência em tudo isso sempre foi fato marcante. Ninguém gosta de pagar, né? Não é só isso. Não é só isso. Isso é sim um item que a gente tem que levar em consideração. Mas todos nós somos resistentes à mudança. Sim. Né? Eu sei porque eu fui presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Nós fomos a segunda junta a implantar o digital. A resistência dos profissionais contadores foi algo impressionante. Até porque, em algumas situações, eles tinham razão. Como, por exemplo, internet. Vamos pegar o Rio Grande do Sul pontualmente. Nós ainda temos cidades no Rio Grande do Sul que a internet só tem na prefeitura. Sim, 497 municípios, né? Olha o espanto do Jaime. Sim. Verdade, Jaime. Ainda tem cidades no Rio Grande do Sul que a internet só tem na prefeitura. Sim. Aí é complicado. E aí? Bem Claro que daí nós tivemos que também adaptar o sistema digital e continuar aceitando em papel. Não tinha outra maneira, né? Bom, mas o que a gente pede nesse momento? Um pouco de paciência, tá? Porque tudo é novo. Sim. Se é novo para o usuário, o contribuinte, o nosso cliente, é novo para nós também. Para a prefeitura, sim. Sim, então nós temos que continuar ouvindo, e é isso que a gente tem pedido o tempo todo, nós temos que continuar pedindo ajuda. Nos ajudem, criticando, sugerindo, mas nos ajudem. Porque este momento aí, esta curva de aprendizado... Exato, a curva de aprendizado, esse é o termo. Ela vai avançando à medida em que a gente consegue esclarecer mais e mais. Sim. E aí vai ser muito importante a informação. Aí vai ser muito importante todo tipo de informação em todas as plataformas possíveis. Sim. E de uma maneira bastante didática. E é isso que nós vamos fazer. Perfeito. Se o senhor tiver mais alguma coisa? Não, era isso aí. Tá, perfeito. E lembrando que o senhor, lembrando ao nosso telespectador, o programa está indo ao ar hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. E o senhor estará aqui na segunda-feira, na sessão do dia 6. Ou seja, também vão poder acompanhar a sua fala com as perguntas dos vereadores na sessão plenária, que começa às 18 horas, e o senhor provavelmente vai falar logo no início da sessão. Então, o pessoal pode acompanhar pela TV Câmara, canal 16 da NET, da Claro, canal 16 da Claro, essa evolução também, e pelo nosso Facebook da TV Câmara. Essa sazonalidade, falávamos, Jaime, há pouco sobre isto, quando eu disse que nesse momento só tem um setor da atividade econômica que vai ter muito trabalho. As livrarias. Agora é época, janeiro e fevereiro, é o material escolar. O senhor nem fala que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então esse pessoal está muito preocupado. Né? Também, dezembro teve uma espécie assim de bônus na não aplicação, né? Mas agora nós estamos a pleno. Mas é um bom momento para justamente ter como a gente chama, esse hype que a gurizada moderna gosta de usar, né? É o momento, o senhor está chegando, trazendo, né, esse choque aí porque o senhor foi chamado para isso, para trazer um choque de realidade, de informação, e junto com esse pessoal que está agora vindo para a compra dos materiais escolares, aprendendo também sobre o uso do rotativo digital,
Acredito que isso é um momento bem positivo aí para mudar esse olhar um pouco duvidoso com relação a esse serviço. Para mim é um serviço moderno, sim, tem apresentado problemas, mas é a realidade e ele vem para melhorar o sistema de viário e de estacionamento de Novo Hamburgo. Com certeza. Quero agradecer o convite e ficando à disposição. Perfeito. Precisando. Segunda, mais uma vez, vamos estar acompanhando o seu trabalho. Estou aí. Tá bom. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do diretor-geral interino da Comur, Paulo Kopchina. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais.